E este é mais um vídeo da série Funciona Mais Por Quê? Hoje nós vamos falar sobre conjunto das partes e o número de elementos desse conjunto das partes. Existe uma fórmula para calcular isso e eu vou mostrar por que essa fórmula funciona. Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. E vamos dar sequência ao vídeo. Bem, o conjunto das partes é aquele conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A e o número de elementos desse conjunto é n, o conjunto das partes de A, ou seja, o conjunto formado pelos subconjuntos, pelas partes de A, ele terá 2 elevado a n elementos. Então, o número de elementos desse conjunto das partes é 2 elevado a n. Então, um exemplo, um conjunto L com 3 letras. O conjunto das partes de L terá o vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto, somente o A, somente o B, somente o C, A com B, A com C, B com C, e A, B, C, que é o próprio conjunto, porque todo conjunto é subconjunto dele mesmo, ok? Bom, o número de elementos de L é 3. Então, o número de elementos do conjunto das partes de L é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Beleza, você pode contar que tem 8 conjuntos aqui, 8 subconjuntos. Mas, por que isso funciona? Bom, vamos imaginar aqui primeiramente somente os elementos A e B, perfeito? Então, considerando esses elementos, eu posso ter um conjunto em que eu não considero A e também não considero B, ou seja, vazio. Posso ter um subconjunto em que eu não considero A, mas considero B. Então aqui só tem o elemento B. E também, quando eu considero A, eu posso não considerar o B ou também considerar o B. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Nenhum dos dois, somente o B, somente o A ou os dois. Então aqui eu tinha 2 possibilidades, incluir ou não o A. E aqui eu também tenho 2 possibilidades, incluir ou não o B, para cada possibilidade do A. Então só aqui eu já tenho 2 vezes 2 subconjuntos possíveis. Perfeito? Agora vamos incluir o elemento C. Eu posso também, para essa condição, não incluir o C ou incluir o C. Para essa aqui também, não incluir ou incluir. Não incluir ou incluir. Não incluir ou incluir. Perfeito? Então eu também tenho 2 possibilidades para cada uma dessas. Então eu vou multiplicar por 2 também. Agora eu vou ter 8 possibilidades. Nenhum deles, só o C. B, somente o B e o C e assim sucessivamente. E aí você vai formar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8 possíveis subconjuntos. Entenderam? Então, daqui que vem essa fórmula. Como cada um tem a opção de aparecer ou não aparecer no subconjunto, isso vai formando combinações em que eu vou fazendo 2 vezes 2 vezes 2 e assim sucessivamente quantos elementos forem. Por isso que para um conjunto de n elementos, eu terei 2 elevado a n subconjuntos possíveis. Perfeito? Bom, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e se inscreva no canal ativando as notificações para você ser avisado de novos vídeos legais como esse aqui. Tá ok? Um grande abraço!